Fala, jogador! Cláudio Davino aqui e caso você ainda não me conheça, eu sou jogador profissional de pôquer na modalidade Cash Game e hoje eu vou trazer 10 conceitos onde eu tenho certeza que vai agregar muito no seu jogo, principalmente na parte de Cash Game, mas esses conceitos também são aplicáveis em Citgons e em MTTs também. O que você tem que fazer é pegar o modelo do que eu estou falando e adaptar para o jogo que você joga. A maioria dos conceitos, na verdade, podem ser aplicados de forma literal em Citgons e MTTs, mas um ou outro funciona apenas no Cash Game e você vai ver o porquê. E é isso aí, sem perder muito tempo, tenho certeza que se agregar esses temas no seu jogo, você vai dar um salto muito grande ao rumo da lucratividade. E a primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre programas auxiliares, mais especificamente o Hold'em Manager, tá? Eu acredito que os jogadores que não utilizam esse tipo de software acabam tendo um pouco de desvantagem quando a gente está jogando em limites maiores, mas eles não influenciam tanto caso você seja iniciante, caso você esteja começando agora. De qualquer forma, mesmo se você estiver começando, é um programa que pode auxiliar nos teus ganhos, mas definitivamente não vai fazer tanta diferença assim e eu vou explicar o porquê daqui a pouco. O que eu quero que você saiba é a existência desses programas e para que eles servem e que você saiba também que a maioria dos jogadores profissionais os utilizam, beleza? Então, eu vou estar falando especificamente hoje do Hold'em Manager, mas existem outros também. O Hold'em Manager é um programa que eu considero o mais completo do mercado, mas existem outros que são mais básicos, mais baratos e que talvez seja uma opção melhor caso o bolso esteja um pouco apertado. Look what I found in my pocket, look! Então, sem perder muito tempo aqui, eu abri uma mesa onde a gente vê 6 jogadores numa mesa de Cash Game. E aqui a gente está utilizando o programa Hold'em Manager para ver o replay dessa mão. Ou seja, o Hold'em Manager ele capta todas as mãos que você joga numa sala de pôquer e ele cria uma database. Então você pode analisar todas as mãos que você jogou no dia, no mês, no ano, enfim, todas as mãos que você já jogou na sua vida. E para que isso serve? Você pode estar estudando o seu jogo, você pode estar estudando o jogo dos seus adversários, então já é uma forma muito boa de estudo. Além disso, o que é o mais chamativo do programa é a utilização do Heads Up Display, que basicamente é esse quadradinho aqui onde possuem algumas estatísticas. E hoje eu trouxe 4 estatísticas que são as mais comuns e a estatística que mais vai ajudar os jogadores iniciantes e é a única coisa também que você precisa, principalmente para jogar os Cash Games de limites baixos, como NL2 e NL5, e os Citgons e MTTs mais baratos também. Quando a gente joga poker e quando a gente utiliza stats dos jogadores, normalmente a gente precisa jogar várias mãos contra os mesmos jogadores para a gente ter uma informação que seja confiável. Então, eu trouxe as stats que você precisa de menos mãos para utilizar elas de forma confiável. Ou seja, se você é iniciante e você joga torneios, por exemplo, existe um field tão grande de jogadores que é impossível você ter muitas mãos de um jogador. É por isso que esse tipo de programa não vai ser tão útil na sua vida. Então, as únicas stats que vão ser úteis nesse tipo de situação são essas que eu vou estar passando, ok? A primeira estatística que eu trouxe é o seu nome e o nome dos adversários, que você não precisa usar elas, mas porque você já está vendo na mesa, mas fica um pouco mais fácil de você ver o resto das stats e sem se perder, sem bater o olho e causar confusão em alguma situação. Às vezes as stats ficam em posições trocadas e você tem que ajustar, então saber o nome que está do lado da stat fica mais fácil de você ajustar para a posição que você quer da mesa. E, enfim, então a gente tem o nome e aqui no final a primeira stat é o nome, a última stat aqui é o número de mãos, aqui está em azul. E essa estatística, na minha opinião, é a mais importante porque é ela que define como você vai utilizar todas as outras estatísticas. E aqui a gente está mostrando 4, mas tem alguns Heads Up Displays, que a gente chama de HUD. Então tem alguns HUDs que tem muitas stats, a gente vai ver 50 stats, às vezes até mais. Que é quando você já está no nível bem mais avançado e você já joga contra os mesmos jogadores todos os dias. Aí você pode usar mais estatísticas. Então, muitas dessas estatísticas você precisa ter muitas mãos dos adversários para elas serem confiáveis. Então, como não é o caso,
a gente vai estar falando sobre a VPIP e pré-flop raise. Não se espanta com o nome, porque é muito fácil, eu já explico para vocês. Que são essas duas stats em amarelo aqui. A primeira, que é o VPIP, ou então VPIP, em inglês é uma sigla para Voluntary Put Money in Pot. Basicamente, a porcentagem de vezes que um jogador coloca dinheiro voluntariamente numa mão. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente está no TG. Eu tenho uma opção de dar fold ou eu tenho a opção de iniciar a jogada. Então, ou seja, eu posso dar limp, eu posso dar raise, eu posso ter uma dessas opções. Então, se eu coloco dinheiro no pote, ou seja, se eu dou limp ou se eu dou raise, eu estou colocando dinheiro porque eu quero, ou seja, voluntariamente. Então, todas as vezes que um jogador coloca dinheiro voluntariamente no pote, essa porcentagem aumenta, tá? Por exemplo, todas as vezes que eu dou um call, todas as vezes que eu dou uma tribet, todas as vezes que eu dou um limp, todas as vezes que eu tenho a opção de foldar e eu tomo outra ação, eu estou acrescentando porcentagem aqui, beleza? Eu já explico como que a gente vai utilizar isso, porque eu preciso falar também do pré-flop raise, que é a segunda stat que a gente vai estar usando, e o nome já diz, pré-flop raise, a porcentagem de vezes que um jogador dá raise pré-flop. E essa stat aqui, ela contabiliza tanto o raise normal, quanto a tribet, quanto o 4bet ou 5bet. Então tá tudo junto aqui. E como que a gente utiliza essas stats, que é o mais importante, né? A gente usa elas em conjunto. Para o quê? A gente usa elas para identificar os jogadores que a gente está jogando contra. E como que a gente faz isso? Normalmente a gente divide os jogadores de pôquer em dois escalões. Ou a gente tem o jogador regular, que é um jogador que está ali todo dia, é o jogador que normalmente é lucrativo, é o jogador que às vezes é profissional. Então é um cara que está ali jogando a sério, o cara que está jogando ali para ganhar dinheiro. E a gente tem o segundo tipo de jogador, que é o jogador recreativo, né? Que muitas vezes você escuta alguém falando que é o fish, que é o donk, a gente tem esses termos para falar dos jogadores recreativos, que eu não gosto muito, então eu chamo de jogadores regulares e jogadores recreativos. That is so dumb sad. E utilizando o VPIP e o pré-flop raise, a gente consegue identificar quem são os jogadores regulares e quem são os jogadores recreativos. E isso é muito importante porque a gente deve jogar de forma diferente contra um tipo de jogador e contra outro, tá? Então, como que a gente sabe quem é um jogador regular? Um jogador regular é um jogador que vai ter o VPIP e o pré-flop raise como números muito próximos. Números que vão aí numa diferença de, normalmente, no máximo, até 7 números de diferença. Ou seja, quando eu pego um jogador aqui, como esse Rafa SB, ele tem o VPIP 26 e o pré-flop raise 20. Então, a gente está nessa diferença aí de 7 números. Então, existe uma probabilidade muito grande dele ser um jogador regular, um cara que está ali jogando a sério. Aqui a minha stat, por exemplo, nas últimas 20 mil mãos, eu joguei com uma 25/19, então também sou um jogador regular. Esse jogador aqui, e aqui a gente vê que a gente tem muitas mãos que tornam essa stat uma stat bem confiável. A gente tem 1.200 mãos do Rafa e a gente está aqui com um sample de 20 mil mãos minhas. Mas quando a gente está vendo aqui um jogador, por exemplo, esse Car, alguma coisa aqui com nome estranho, ele está com 50 mãos, então eu não tenho tantas mãos dele, então eu não posso confiar tanto ainda nas minhas stats. Ele está com uma stat 10/6, que está muito próximo. Então, eu já sei que provavelmente ele é um jogador regular. A chance dele ser regular é muito maior do que a chance dele ser fish. Só que como vocês podem perceber, esses números estão muito baixos. Ou seja, ele joga poucas mãos. Ele joga 10% das mãos e apenas 6% é dando algum tipo de raise. Então, existem dois tipos de regulares aqui. O Carl e o Rafa, por exemplo. O Rafa é um jogador que joga mais ou menos um quarto das mãos. Então, ele joga muitas mãos de forma agressiva, dando bastante raise. Esse jogador, ele joga poucas mãos, apenas 10% das mãos, e dá raise 6% apenas. Mas como a gente tem apenas 50 mãos, não dá para a gente ter certeza que é exatamente 10/6 que esse jogador está jogando. Provavelmente ele pode jogar um pouco mais de mãos. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma ideia, mas eu não posso dizer ao certo quem é o exato estilo desse jogador. Se eu tivesse ali, para você ver VPIP pré-flop raise, o ideal mesmo é a gente ter pelo menos 100 a 200 mãos para a gente ter uma ideia boa de como o jogador joga. Mas 50 mãos já dá para ter uma boa ideia, ok? Outro estilo
é o jogador recreativo. E normalmente o jogador recreativo ele vai ter uma diferença grande entre o VPIP e o pré-flop raise, e normalmente esse número vai ser maior do que 10 unidades, ok? E a gente tem um jogador fish, um jogador recreativo aqui na mesa, que é esse Sonic X8, ou SX6. Eu sou cego e não enxergo, mas tudo bem. Enfim, a gente olha aqui as stats dele, ele tem 100 mãos, 103 para ser mais exato. E o VPIP dele é 29, ou seja, ele joga 29% das mãos e apenas 6% dessas mãos é dando raise. Ou seja, se ele dá apenas 6% de raise do 29% total de mãos que ele entra, todo o resto é dando algum tipo de call ou limp. Então, o que isso significa? Que ele é um jogador muito pagador e um jogador que provavelmente dá muito limp. E normalmente jogadores regulares são jogadores agressivos, que vão ter e por isso que essa diferença é pequena, porque o jogador dá muito. A maior parte das vezes que um jogador regular joga é dando algum tipo de raise, ok? E já vai até uma dica, seja mais agressivo, né? Então quando a gente vê um jogador tão passivo, um jogador que dá tanto call e provavelmente dá muito limp, a gente pode ter certeza que esse jogador é um jogador recreativo, beleza? E outra forma de identificar jogadores recreativos é a gente olhar a stack dele, tá? Normalmente, jogadores regulares, eles jogam sempre com 100 Big Blinds ou mais, enquanto jogadores recreativos utilizam o que vier na cabeça deles. Eles utilizam stacks que a gente chama de stack quebradas. Ele pode até começar com $100, por exemplo, numa mesa que tenha um blind de $1, 100 Big Blinds, mas ele vai perdendo e ele não vai recomprando esse valor, tá? Então, se a gente olha alguém numa mesa de $2, ou seja, NL2 0,01/0,02, e a gente vê lá o cara com 70 cents na mesa, provavelmente ele é um jogador recreativo. Então, eu, normalmente, quando estou jogando, já marco eles na mesa. Isso não se aplica em Citigo nem em MTT, porque as stacks, enfim, você não escolhe com quanto você joga. No Cash Game você escolhe com quanto você joga, tá? Então, e por que isso? Eu já vou entrar também no terceiro tópico, que é exatamente esse. Faça a recompra automática. Por quê? Porque jogar com 100 Big Blinds ou mais sempre é importante. Porque quando a gente joga poker, em específico cash game, quanto mais deep a gente está, mais dinheiro a gente pode ganhar dos nossos adversários. Então, se eu vejo um jogador recreativo que ele tem $500 na mesa e eu só tenho 50, o máximo que eu vou ganhar dele é 50. Então, se eu acredito que se eu estou numa mesa de poker, é porque eu acredito que eu tenho vantagem sobre os outros jogadores, consequentemente eu ganho dinheiro contra eles. Nada mais justo do que eu tentar ganhar o máximo possível em cada mão, se eu tenho vantagem técnica. Então, basicamente, o motivo é esse. E eu vou estar ensinando aqui como que a gente pode utilizar essa função no PokerStars. Então, a gente vem aqui no lobby do PS, ele está aberto aqui. Eu venho em configurações, settings, né, se tiver em inglês. Se o seu software estiver em português, é só você olhar os ícones. A gente vem aqui em settings e aqui a gente tem vários menus na parte da esquerda. A gente vem em buy-in e rebuy, compra e recompra, caso esteja em português. Provavelmente vão estar utilizando esse nome. E a gente vem aqui em auto rebuy cash games, ok? Rebuy em cash game e rebuy em torneio são duas coisas diferentes. Tomem muito cuidado. Não façam isso automático em torneios, a não ser se você já saiba como usa e se você realmente quer utilizar isso. No cash game, todas as vezes que a gente perder 1 cent que seja, a gente vai fazer a recompra automática por $100 ou 100 blinds, dependendo do limite que você esteja. Então, a gente vem aqui e clica nessa caixa branca para comprar automaticamente nos jogos de limit, no limit, etc. A gente clica aqui, a gente clica também aqui na bolinha do meio. Se eu cair de 100 Big Blinds, beleza. Se eu cair de 100 Big Blinds, automaticamente recompre para o máximo da mesa. Ou você pode vir aqui na parte média também, que é o quanto você vai comprar. Enfim, eu coloco aqui no table máximo e pronto. Só isso que você tem que fazer, aplica, dá ok e já era. Caso você queira entrar na mesa já com 100 blinds, você pode vir aqui no Auto Buy-in, Cash Game, e você pode escolher o número de Big Blinds que você entra. Você coloca aqui 100 em todos e dá ok. E aplica e dá ok. Dessa forma, você vai estar entrando sempre com 100 Big Blinds e vai estar sempre recomprando para o máximo da mesa, que normalmente é 100 Big Blinds também.
Então, caso você se interesse no Hold'em Manager, porque existem programas mais acessíveis, que não são tão completos, mas que são mais acessíveis, você pode buscar na internet algum deles. Eu recomendo o Hold'em Manager porque, na minha opinião, é mais completo. Caso você queira comprar ele, eu estou deixando um link aqui para você baixar. E também, se você tiver Mac, o Hold'em Manager não funciona nele. Então, pro Mac, eu recomendo usar o Poker Tracker 4 e eu vou estar deixando o link aqui para você também estar baixando. Então, vamos aqui para a dica número 4. E ela é bem direta e roube mais os blinds. Isso se aplica tanto em cash game, quanto em MTT, quanto em Cintgol, seja lá qual seja a modalidade que você joga. That's a bingo! Eu vejo muitos jogadores dando muito pouco raise das posições finais, seja cutoff, botão, small blind, e isso tem um impacto muito grande no jogo. No cash game, por exemplo, onde normalmente a gente joga o Six Max, que tem 6 posições, a gente está pagando os blinds 1/3 das vezes. E então, se você não está roubando esses blinds, você vai estar tendo um déficit muito grande na sua lucratividade, porque toda hora ele está vindo, toda hora você tem a oportunidade de estar ganhando esse dinheiro que é, entre aspas, gratuito. Então, eu diria que nos cash games, o ideal é a gente dar raise com aproximadamente 45% a 55% do nosso range. Então, se você está utilizando o Hold'em Manager, você consegue ver o número de mãos que você está dando raise, ou se você não usa o Hold'em Manager, mas você pode pegar uma tabela de mãos também e analisar se você quais são as mãos que você dá raise. Se esse número estiver abaixo de 45%, provavelmente você está cometendo um erro, tá? Olhando essa mão, por exemplo, a gente é o hero aqui nessa situação e a gente dá um raise para 2,5x. Quando a gente aposta 2,5x, a gente está apostando 2,50 para roubar 1,50. Então, a gente está apostando 2,50 para roubar um pote total de $4. Ou seja, se a gente roubar esse pote 62,5% das vezes, a gente vai estar ganhando dinheiro automaticamente. Então, se esses jogadores foldam 62,5% ou mais das vezes, eu ganho dinheiro independente da mão que eu tenho. Mas a média de fold dos jogadores no Big Blind vai ser entre 50 e 70 e do Small Blind vai ser entre 75 e 80. Então, normalmente a gente não vai conseguir roubar tanto assim quanto 62,5% no total das vezes, porque tem o Small Blind e o Big Blind. Mas, mesmo a gente não conseguindo chegar nesse número, muitas vezes a gente chega muito próximo dele. E daí vem outro fator importante. Não é só quando a gente não ganha dinheiro só quando a gente rouba. A gente também ganha dinheiro quando a gente realiza a nossa equidade. Porque se eu tenho uma mão tão fraca como 6 e 4 suited, que é uma mão que muitas pessoas não dão raise aqui, por exemplo, que eu acho que você deveria estar fazendo mais vezes com esse tipo de mão, por exemplo, é o seguinte, ela tem uma equidade aí muito grande contra o range que defende, do Big Blind, por exemplo, que vai lá ser 50%, se a gente pega 6-4 suited contra 50%, você vai ver lá que a gente vai ter uma ótima equidade contra esse range. Então, além de estar roubando o pote, a gente também realiza equidade e a gente também ganha no pós-flop. Então, utilizem isso no jogo de vocês, que eu tenho certeza que a lucratividade vai aumentar muito. Para finalizar esse primeiro vídeo, eu vou estar falando sobre a quinta dica que é muito importante para quem joga cash game e pode ser aplicado também em Cintgols principalmente, tá? A gente sabe que no cash game a gente tem 2 tipos de mesa, que é a mesa Zoom, onde você não escolhe contra quem você joga, e nas mesas regulares, onde você escolhe a mesa que você quer jogar. E a dica é bem simples. Escolha muito bem as mesas que você joga, caso você jogue em mesas regulares. Por quê? Porque eu tenho a opção, se eu tenho a opção de jogar contra mais jogadores ruins, por que eu vou estar jogando contra os jogadores que são bons? Não faz sentido, eu vou ganhar menos dinheiro nessas mesas. Então, quando você estiver lá olhando a mesa que você vai entrar, olha no lobby e vê quem está jogando nela. Se você tiver algum jogador que você já conhece, ou você tem algum jogador com stack quebrado, tenta entrar nela, tá? E esse tipo de mesa vai ser a melhor possível para jogar, mesas que tem jogadores recreativos. E melhor ainda do que isso é que o jogador recreativo esteja na sua direita, beleza? O jogador estando na sua direita, você sempre vai estar jogando em posição contra ele. E posição no poker é praticamente tudo, tá? Se a gente é o último a tomar as ações, a gente tem uma vantagem muito grande. E ter esse tipo de vantagem contra jogadores fracos é melhor ainda.
Então, tente jogar sempre com um jogador fraco na sua direita e, se possível, com jogadores que joguem poucas mãos e que, consequentemente, defendam pouco os blinds na sua esquerda. Se você consegue juntar uma mesa onde você tem fishes, um fish ou mais na sua direita, e jogadores que foldam muito para steal, ou seja, para roubo de blinds, na sua esquerda, você tem um cenário perfeito de mesa. É esse tipo de mesa que você vai querer sentar e esse é o tipo de mesa mais lucrativo. Mas, como a gente sabe, nem sempre a gente consegue muitas mesas boas. Então, o que eu recomendo é que você apenas não jogue em mesas que tenham só regulares. Se você estiver jogando numa mesa que já tem um fish, normalmente, que já tem um jogador recreativo, já vai ser bom. Mas, nos limites menores, que tem muitas mesas, eu recomendo que você só jogue em mesas que tenham fishes à sua direita, ok? Na questão dos sitting goals, também, olhar o lobby sempre é importante, porque como sitting goals são jogos onde tem poucos jogadores também, principalmente se você joga ali um sitting goal de 2 pessoas, 6 pessoas ou, sei lá, 9 pessoas. Nesse sitting goals é muito importante fazer table selection também. Marca os jogadores que são regulares, marca os jogadores que são fishes e olha na hora que estiver montando o jogo se tem muitos regulares ou se tem mais fishes. E sempre tente entrar em jogos com mais fichas. E essas dicas vão ser um pouquinho mais avançadas que as 5 primeiras, mas eu tenho certeza que você vai entender bem fácil. I have doubts. A 6ª dica é defenda mais o seu Big Blind, tá? E por que a gente tem que defender mais o Big Blind? Vamos supor aqui, nessa mesa, eu tenho 10 e 7 off, que é uma mesa que é uma mão que eu vejo muita gente foldando nesse tipo de situação, onde o botão deu um raise para 2,3x, é um sizing que muitos jogadores usam para estar roubando, seja 2x, 2,25, 2,5, enfim, a gente vê muito isso. E o que acontece aqui? O small blind folda e chega até a gente. A gente fala, poxa, minha mão é ruim, não gosto muito dela, eu vou foldar. Só que qual que é o problema? Realmente, 10 e 7 off não é uma mão muito boa. Só que quando a gente paga um blind no Big Blind, toda vez que a gente está no Big Blind, a gente está pagando um blind. Então, se eu foldo sempre, eu estou perdendo um buy-in a cada 100 vezes que eu foldo, o que é muita coisa. Então, para isso não acontecer, eu tenho que começar a defender algumas mãos, que por mais que eu não ganhe a maioria das vezes com elas, eu consigo recuperar uma parte desse dinheiro que eu vou estar perdendo. Por quê? Porque quando ele abre 2,30, por exemplo, aqui e chega até a mim, eu tenho 25% de pot odds. Eu estou pagando aqui 1,3 para um pot que vai ter 5,10, tá? Então, vamos supor que você tem 25% de pot odds aqui. Só que qual que é o problema disso? A gente está jogando fora de posição. Então, nem sempre a gente vai conseguir realizar essa equidade 100% das vezes. Por quê? Porque muitas vezes o cara, por ele ter a vantagem posicional, que a gente já falou antes, ele vai conseguir fazer a gente foldar algumas mãos que são melhores, né? Apostando e a gente fora de posição tendo que foldar. Então, para eu ter certeza que eu vou estar dando um call lucrativo, eu coloco uma média aí de 10% a mais. Na verdade, eu pego a minha mão, eu coloco a equidade dela num programa auxiliar que vê ranges como o Roll Deck, e eu vou estar passando aqui para vocês, como brinde já, até um bônus, né, dos programas auxiliares, onde eu coloco o range que o meu oponente tem aproximadamente, e aqui no botão o jogador vai ter um range aproximado de 50%, que ele dá raise normalmente, e se eu achar que ele dá raise com menos mãos, eu coloco um range menor, enfim. E eu vejo quanto de equidade que a minha mão tem, a mão que eu vou defender contra esse range. Então, eu coloco 10% de diferença normalmente para ter essa diferença de realização de equidade. Então, utilizando o Roll Deck aqui, que vocês vão poder estar baixando no vídeo, primeira coisa que eu faço, eu clico aqui em range da primeira pessoa, que no caso é o botão, e coloco as mãos que eu acho que ele vai estar dando raise. Então, aqui, ó, eu posso tirar uma mão, a outra, enfim. Eu coloquei 50% das mãos, que é mais ou menos o que eu acho que um jogador vai estar dando raise do botão nessa situação. Eu clico OK e coloco na segunda parte a mão que eu tenho. Então, eu tenho 10 e 7 off e eu vou calcular aqui quanto de equidade a minha mão tem contra esse range. E a gente viu aqui que eu vou estar ganhando 37% das vezes e empatando 2,5% das vezes. Então, a minha equidade é de 38,9%. Então, bate mais do que os 35% que eu preciso. Então, eu tenho como defender essa mão.
Aí se eu coloco outra mão aqui que deu 25%, eu não defendo, 27%, eu não defendo, eu vou defender mãos que tenham pelo menos 35% de equidade, ok? E isso acaba fazendo com que a gente possa dar call aqui com esse tipo de mão, ok? Então vamos aqui para a sétima dica, que é exatamente o contrário da dica anterior. Eu falei para você pagar muito do Big Blind, porque no Big Blind a gente está pagando 100 Big Blinds a cada 100 mãos, então fica muito caro a gente foldar muito. Mas quando a gente está nas outras posições a gente não paga nada e consequentemente dar calls demais tem um peso muito significante nos nossos ganhos. E eu vou estar falando aqui o porquê. O que a gente tem que levar? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração para dar call com alguma mão. A gente tem que saber a probabilidade da gente estar realizando a nossa equidade. Por exemplo, quando eu dou, se o TG da Raise aqui, que foi exatamente o que ele fez nessa mão, e eu estou no botão, só tem mais 2 jogadores para falar depois de mim. Então a chance de eu realizar a minha equidade é grande, porque só tem 2 jogadores para darem uma tribet, enfim, para tentarem me expulsar da mão de alguma forma. Mas aqui, por exemplo, eu estou no MP, ainda tem 4 jogadores para falar depois de mim, e se você estiver jogando uma mesa de 9 jogadores, vai ter muitos outros jogadores para falar depois de você. Então, a chance de você conseguir realizar a sua equidade diminui muito. Por quê? Porque alguém pode squeezar a mão e você não vai ter uma mão forte o suficiente para estar defendendo. Então, eu diria que as mãos que a gente tem que defender dessa posição, por exemplo, seriam as mãos que eu poderia estar normalmente defendendo um squeeze aqui, que seriam... Aqui no Cash Game, por exemplo, seriam mãos como 10-10, Vala-Vala, Dama-Dama, enfim, mãos mais fortes. E as outras mãos... mãos mais fracas, tipo 8 e 9 suited, 6 e 7 suited, são mãos que vão estar jogando mal dando call aqui. Mãos como Ás e Valete Off, por exemplo, são mãos que jogam mal. Primeiro, contra o range do TG, um Ás e Valete Off não vai jogar bem aqui, por exemplo, contra o range do TG. E pior ainda é porque não vai jogar bem num pot multi-way. Então eu também não vou ficar pagando com mãos que não joguem bem em pot multi-way, porque quando eu estou pagando no início da mesa, a chance de outros jogadores pagarem por terem odds melhores aumenta. Então eu vou tentar evitar jogar com mãos que não jogam bem em pots multi-ways quando eu estiver no começo da mesa aqui, por exemplo. Outro motivo de não dar call com esse tipo de mão, por exemplo, aqui do começo da mesa, é que, apesar de ser uma mão boa, 8 e 9 suited, além de eu não poder defender ela versus squeeze, que a gente já falou antes, ela também não vai jogar tão bem assim em pots multi-ways, porque a chance de alguém aparecer com flush ou com uma sequência maior que a minha são altos. Então, se eu for escolher entre dar call com 8 e 9 suited ou, sei lá, com dama e rei suited, eu vou preferir 1000 vezes um dama e rei suited. Então, normalmente, esse tipo de mão, nesse tipo de situação, é uma mão que eu prefiro utilizar no meu range de tribet por blefe. Por quê? Qual que é essa vantagem de tribetar? Porque quando eu estou tribetando essa mão, a chance de alguém me dar uma 4bet, ou seja, não deixar eu realizar a minha equidade, é muito menor do que a chance de eu dar call e alguém tribetar. Por quê? Porque é uma jogada muito mais cara e onde eu represento, para os adversários, onde eu represento um range muito mais forte. Além disso, no pós-flop, caso o adversário dê call, eu vou ter iniciativa e vou ter posição. Então, ter iniciativa é uma coisa muito importante no poker também. E outra coisa que pode acontecer é o jogador foldar, ou seja, eu não deixo ele realizar a equidade da mão dele. Então, normalmente, tribetar de posições iniciais e médias vai ser muito melhor do que dar call. Obviamente, vão ter algumas mãos para dar call, mas a gente não vai entrar em todo o range call ou tribet aqui. O que eu quero que você entenda é o conceito e você tem que olhar se você não está dando mais calls do que você deveria, você tem que ver se você está realmente realizando a equidade dessas mãos e se essas mãos estão ganhando dinheiro no pós-flop também, é muito importante, beleza? Oitava dica agora é a seguinte, isole os limpers. E o que é isso, isolar o limper? Vou dar um exemplo aqui, onde a gente tem o mesmo 8 e 9 suited, só que dessa vez a gente está no botão e o jogador 5 aqui deu limp, ou seja, ele não deu raise, ele simplesmente pagou a aposta do Big Blind. Isso é o que a gente chama de limp. E mais um bônus também que eu não tinha falado na hora de identificar jogadores, todas as vezes que você estiver jogando cash game e você vê alguém dando limp, a chance desse jogador ser um jogador recreativo é muito grande também, tá? Eu diria que 95% mais das vezes que o jogador está dando limp em todas as posições que não seja o small blind, a chance desse jogador ser um jogador recreativo é muito alta. Então já pode marcar ele como recreativo para te ajudar também. E sabendo disso,
um dos grandes objetivos quando a gente está jogando no poker é jogar em posição contra jogadores recreativos. E normalmente a gente quer jogar um pote 1 contra esse tipo de jogador. A gente não quer dividir a mão contra outros regulares que podem tirar a lucratividade que a gente vai ter do fish da gente. Então, a nossa ideia é, apesar de 8 e 9 suited ser uma mão que joga bem num pote multi-way quando eu estou em posição, seria um motivo para eu dar limp, tentar jogar ela em multi-way, só que eu vou estar provavelmente trazendo 2 jogadores para a mão também para dividir os meus ganhos contra o limper. Então, a dica que eu dou é a seguinte, isole ele, tente jogar um pote 1 contra ele e a gente faz isso dando raise, tá? Normalmente a gente usa size de raise entre 2,5 3x normalmente. Quando o jogador dá limp, se a gente continuar usando um size de 2,5x ou 3x, a gente está dando odds muito boas, tanto para ele estar dando call, quanto para os outros jogadores darem call também, porque agora eles estão pagando menos para um pote maior. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar o sizing do nosso raise para dar odds piores para todo mundo também. O que eu gosto de fazer é jogar 3x, mais meio big blind por cada limper, ou mais um big blind por cada limper. Vai mais do seu estilo de jogo. O importante é que você estar dando odds piores para os adversários. Nesse caso, eu joguei 3,50 para tentar fazer o small blind e o big blind foldarem e o limper da call. Dessa forma, a gente joga em posição contra o jogador que é fraco, consequentemente ampliando nossos lucros. Então, a 9ª dica agora, e ela é muito importante, eu acho que a maioria dos jogadores erra muito, principalmente no cash game. Leave this shit. Porque muitas vezes em MTT isso se aplica, mas o foco dessa aula em específico é mais para o cash game, mas também pode aplicar no seu jogo em MTTs, caso você faça demais, que é o seguinte, tribetar light não é tribetar lixo, tá? E o que isso significa? Tribet light, como todo mundo sabe, é tribetar por blefe. Só que tribetar por blefe não necessariamente tem que ser tribetar uma mão lixo. Aqui nesse exemplo, a gente tem Ás e 6 off, o MP deu raise e a gente tem um Ás. Então, às vezes, eu vejo muita gente tribetando essas mãos meio que no automático. Um dos maiores problemas aqui desse tipo de situação é que se você está tribetando esse tipo de mão, normalmente você vai estar tribetando muitas mãos nessa situação. E um jogador que seja atento, ele vai perceber que você está tribetando demais. Ele vai começar a forbetar, ele vai começar a pagar com range um pouco mais largo. E esse tipo de mão tem uma jogabilidade péssima no pós-flop. Quando a gente está jogando cash game, normalmente a gente está jogando mais deep. Ou então você pode aplicar isso em situações mais deep, em torneios também, em city goals. Quanto mais deep você tá, menos valor esse tipo de mão tem. Essas mãos off-suited, que não fazem sequência, que não fazem flush. Tá? Se você está jogando aí com 10 bebês, 15 bebês, esse tipo de mão ganha muito mais força. Então, por isso que não se aplica sempre MT3, porque quando você está com stack reduzida, às vezes tribetar esse tipo de mão é bom. Quando você está sem bebês deep, tribetar esse tipo de mão vai ser horrível, porque você vai ver muito pós-flop e você precisa de mãos que tenham uma jogabilidade pós-flop boa. Então, em vez de tribetar Ás e 6, Ás e 5 off, Rei 9 off, 6 e 7 off aqui, eu vou estar usando por blefe somente mãos que sejam suited. Eu prefiro 1000 vezes tribetar um 6 e 7 suited do que tribetar um Ás e 6 off aí. Então, deem prioridade para as mãos que tenham potencial de nuts, que são as mãos suited, os suited connectors. Alguns pocket pairs pequenos você pode usar aí também, porque quando você irrita um par, sua mão fica muito escondida e você tem uma mão muito forte. Suited connector, você tem uma jogabilidade excelente flop turn river para sair barrelando, para fazer draws, seja no turn, no river. Enfim, tem uma jogabilidade muito melhor. Então, dê prioridade à jogabilidade e ao potencial de nuts do que para cartas altas e cartas off-suited. Elas não jogam bem tribetando na maior parte das vezes em jogos deep, beleza? E para finalizar essa série de dicas, eu vou falar sobre a 10ª dica, que é equilibre as suas jogadas, que é o que a gente vê muita gente falando sobre balanceie os seus ranges. É a mesma coisa, equilibre as suas jogadas. E nessa mão mesmo, qual que é um dos problemas de tribetar aqui? Se o jogador está usando o Hold'em Manager, por exemplo, e ele joga contra a gente há muito tempo, ele vai ver que nosso número de tribet está aumentando muito. Ou seja, ele tem essa informação. Então, se eu estiver tribetando sempre com esse tipo de mãos, o meu número de tribet, ele só vai bater um número ali na estatística, o meu número vai estar aqui em cima. Então, ele já sabe
que eu estou tribetando demais e, consequentemente, isso não vai ser mais lucrativo contra ele. E para resolver isso, a gente usa o balanceamento ou o equilíbrio de ranges e de jogadas, tá? No pré-flop, por exemplo, uma forma de equilibrar aqui seria: eu tenho X mãos que eu vou tribetar por blefe, então eu vou balancear essas mãos para eu colocar eu tenho X mãos que eu tribeto por valor, então eu vou balancear de uma forma onde o meu número de blefs não seja tão maior do que o range de valor. Então, aí eu balanceio o meu range no número X de valor e no número Y de blefe. Dessa forma, eu fico balanceado. Então, para eu balancear um Ice 6 off aqui no meu range, eu teria que ter um range muito grande de valor, o que não é o caso. Eu não vou tribetar muita coisa aí por valor no botão contra MP que não seja, sei lá, vala mais, um Ice Dama Suited mais, enfim. É um range curto, um range que vai ter uns 4% aí no máximo. Então eu não posso ter aí 15% de tribet nessa posição, vai ser ruim, vai ser bem ruim. E, enfim, se eu colocar As 6 off, se eu colocar todas as mãos melhores para blefar do que As 6 off, eu vou passar de 15% com muita facilidade. Dessa forma, se o cara bate o olho lá, vê que eu estou tribetando 15%, basta ele começar a me forbetar muito que ele vai ganhar dinheiro. Então, eu tenho que equilibrar o meu range. Outro exemplo é a equilibração no pós-flop. Tá? Então, eu dou um exemplo aqui de um 8-8 que a gente tem no botão, onde o cutoff deu raise e a gente deu call com o 8-8. O flop veio um Ás, Rei 8 e o vilão deu C-bet. E eu vejo muita gente aqui dando raise nessa situação. Por N motivos. Independente do motivo que ele está dando raise, esse raise não é bom quando você joga no nível um pouco maior. Se você está jogando contra um jogador muito ruim, esse raise vai ser bom. Só que se você está jogando contra um jogador médio para cima, esse raise já vai ser péssimo. Por quê? Primeira coisa, no botão contra cutoff, eu não vou dar call com Ás e Rei. Então eu não tenho Ás e Rei, eu não tenho Ás, eu não tenho Rei no meu range. Então, quais são as mãos de valor que eu vou dar raise nesse flop? Talvez só 8-8. Então, são poucas mãos que eu vou fazer isso. E quais são agora as mãos que eu vou fazer isso por blefe? Quais são as mãos que eu vou fazer isso por blefe? É um flop horrível para eu estar blefando, é um flop que eu tenho uma desvantagem muito grande de ranges, porque o cutoff tem todos os As e Rei, tem todos os 8-8s, tem todos os As, tem todos os Rei-Reis, e eu só tenho 8-8, então ele tem uma vantagem muito grande. Então eu não posso blefar nesse tipo de situação. Tá? Não tem nenhum draw que eu possa acertar caso ele pague o meu blefe, não tem nada. Enfim, então é uma situação que eu não tenho blefs no meu range. Consequentemente, se eu não tenho blefs, eu não posso ter um range de valor também. Então a forma de equilibrar a minha jogada aqui é dando call ou fold com todo o meu range que continua. Tá? Então o meu range que continua eu vou de call e o range que não continua eu vou de fold. Essa dica vai ajudar muito o jogo de vocês, porque eu vejo muita gente jogando, dando raise, blefando em situações que eles nem sabem o que eles estão representando. I'm sorry. Então pensem o que você representa, pensem quais são as mãos de valor e de blefe que você joga na situação, e se você nunca tiver um blefe, você nunca pode ter um valor, beleza? Ok, thank you. Então, essas foram as 10 dicas, espero que você tenha gostado e compartilha para todos os seus amigos, mostra para eles que você está aprendendo e também se ele é um carinha que está sofrendo aí para ganhar no jogo, mostra para ele que eu tenho certeza que vai ajudar o jogo dele a chegar em outro nível. Valeu, espero que você tenha gostado e vamos que vamos. Voa!